Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, né, que é o livro que estamos falando nessa temporada. E nós vamos discutir as questões do quarto capítulo, que se chama A Mulher Escrava. Oi, gente, sejam bem-vindas a esse novo episódio. Eu sei que faz um tempo que a gente não publica, faz um tempo que a gente não grava, porque nós estávamos focando no lançamento do nosso curso Feminismo Antipornografia da segunda onda OnlyFans, da terceira turma dele, né? Porque já teve outras duas, uma em 2022 e uma ano passado. E aí a gente acabou focando muito nisso e deixou o podcast, os episódios e tal, um pouquinho mais de lado. Mas estamos de volta e vamos continuar a leitura do livro até a gente finalizá-lo, né? Sim, gente, ainda temos mais 8 capítulos desse livro maravilhoso e estamos aqui para estudar ele junto com vocês, então continuem com a gente, não desistam, vamos ler juntas. Espero que vocês estejam acompanhando, né, a leitura, pelo menos através dos episódios, mas se puderem, né, acompanhar junto com o livro, é muito legal. O trabalho da Gerda Lerner é incrível, né, então quem puder ir atrás desse livro maravilhoso, vá, porque é muito bom. Sim, e o episódio de hoje é sobre um capítulo que eu tava até falando pra Letícia, né, que eu achei super interessante, eu gostei muito dele. Ele fala de um tema muito pesado, né, que a gente vai abordar aqui, que é a escravidão. É um tema complicado, né, gente? Muitos gatilhos aí, principalmente para pessoas negras, por exemplo, né, que a gente sabe que viveram isso aqui no Brasil, no mundo, em vários países. Mas ela vai falar, obviamente, né, da escravidão primeiro lá na antiguidade e tal. Mas é muito interessante porque ela traz a relação entre os homens terem oprimido as mulheres, né, dos seus próprios grupos no início, terem começado a subjugar as mulheres, e a relação disso com eles começarem a escravizar pessoas de outros grupos e até mesmo dos seus depois, né? Mas no início era mais focado nessa questão de, você tá lá numa guerra, você luta na guerra, você perde, e aí a pessoa que perde normalmente era escravizada, né? Então é isso, é um tema que é super pesado, a gente sabe disso, temos plena noção. A gente já deixa o disclaimer aqui no início, né? Inclusive, é um tema muito recente, né? Porque a gente sabe que a escravidão no nosso continente aconteceu há pouco tempo, se a gente for parar pra pensar na história do mundo, e que existe até hoje, né, galera? Também tem isso. Ainda existe trabalho análogo à escravidão, ainda existem pessoas que sofrem com isso, né? Embora seja muito menos, é claro. Hoje a gente já desenvolveu, enquanto sociedade, né, várias ideias relacionadas à liberdade, a direitos e direitos humanos, que naquela época que a Gerda vai comentar, obviamente não existiam. Mas ainda assim, a gente sabe que tem muita violação desses direitos humanos, né? Então, é um tema muito complexo. Mas eu acho bem legal a ideia dela e a gente vai trazer, vocês vão ver no episódio, as reflexões da Gerda para ver o quão interessante é, como ela conecta isso com a história das mulheres. Então é isso, né, pessoal? É claro que aqui a gente vai estar falando de uma escravidão mais antiga, mas nós temos plena noção de que ainda existe, infelizmente, né, trabalho análogo à escravidão, e também existe muito, né, na indústria do sexo, que é um outro ponto que a Gerda vai trazer, que eu acho muito interessante sobre essa conexão, né, entre escravidão e você forçar, por exemplo, uma mulher a se prostituir, etc. Muitas vezes um tá conectado com o outro, né? E uma coisa que esse capítulo me lembrou muito foi The Handmaid's Tale, né? O conto da Aya. Sim. O que não é, nossa, que coincidência, porque a Margaret Atwood, que é a escritora do conto da Aya, ela fala, né, que ela se inspirou na antiguidade, em vários povos, em várias coisas que já existem na vida real para escrever a sociedade distópica dela. Mas eu achei interessante, principalmente a parte que a Gerda fala, né, sobre as esposas e as concubinas e as escravas e blá blá, porque ela fala muito de uma sociedade dividida em castas, da mesma forma que é, né, na distopia. Sim, eu lembro daquela frase da Margaret Atwood que é tipo, eu não inventei nada, gente, de Gilead. Quer dizer, óbvio, ela inventou o lugar de Gilead, mas ela não inventou
as formas que as mulheres ali de Gilead são oprimidas, né? Ela só pegou e utilizou várias referências históricas. E dá pra ver, quando a gente fala aqui, que a gente vai falar mais pro fim do episódio, né? Porque tá mais no fim do capítulo, que tem total relação essa questão do casamento com a escravidão, gente. Total. De novo, a gente entra no tema Letícia e Isabela falando mal do casamento no Pessoal é Político. Sim. E aí, no off, eu tô querendo ser convidada pra festa de casamento. Se alguém for casar, né? Só... se alguém for casar e fizer uma festa legal, com open quiser bar nos e tal, convidar. eu apoio. Mas é interessante, né, voltando pro capítulo, que a Gerda, ela mostra muito bem essa questão da escravidão das mulheres sempre estar conectada com a exploração da sua capacidade reprodutiva, né? E é por isso que lembra muito o livro da Margaret Atwood. E justamente por isso esse capítulo é tão interessante, né? Porque ele fala de um tópico que, assim, gente, todo mundo já ouviu falar sobre escravidão em diferentes formas, às vezes de formas mais interessantes do que outras, mas assim, tem filme, tem novela, tem conteúdo, a gente aprende na escola que a escravidão existiu. Muitas vezes a gente não aprende que ainda existe, né? O que é um problema. Mas meu ponto é que a gente sempre aprende sobre em vários lugares, mesmo que de forma rasa, mas a gente nunca aprende sobre essa conexão, né, com a violência de gênero, né, com a opressão de gênero. Sim. Pelo menos não de forma tão detalhada quanto a Gerda faz aqui, que é o que eu acho que faz com que esse capítulo seja tão interessante, né, porque geralmente a gente fala escravidão como se fosse uma coisa... Pra homens e mulheres é igual, homens, mulheres, crianças, tudo foi igual, sabe? Como se tivesse tudo no mesmo balaio. E não é, né, gente? Spoiler, não era nunca, na verdade. É o que ela vai mostrar durante o capítulo todo, né? Sim. Que sempre foi diferente a escravidão pra homens e pra mulheres. Inclusive tem um capítulo, eu acho que é o primeiro, inclusive, ou o primeiro ou o segundo, do livro da Bell Hooks, né, do E Eu Não Sou Uma Mulher, que é aquele que é sobre feminismo negro e tal, e o primeiro capítulo é sobre a escravidão e ela fala justamente sobre essa diferença, né, entre mulheres e homens, como as mulheres sofriam com a violência sexual e a exploração sexual. Sim, várias autoras já falaram, né, também. De forma muito diferente. Toda autora do feminismo negro fala disso também. Então, eu super recomendo também, gente, pra complementar esse capítulo. E antes da gente começar, então, eu vou dar aqui os nossos avisos, né, antes da gente ir pro capítulo em si. O primeiro é que, como vocês sabem, nós temos uma campanha no Apoia-se, então se você gosta do nosso trabalho e gostaria de apoiar, né, tem aí um dinheirinho sobrando a partir de R$2 por mês, você pode nos apoiar em apoia.se/Pessoal é Político, e lá você vê todas as nossas recompensas, enfim, as faixas de valores que você pode escolher. A partir de R$2 você já concorre a um sorteio, né, por mês que a gente faz de livros sobre feminismo. E a partir de R$10 você recebe os nossos episódios exclusivos para apoiadoras, que são com fofocas da nossa vida, né? E se você quiser apoiar em outro lugar, nós temos também um Substack, que é o pessoalepolitico.substack.com. E o Substack, gente, ele é um site, para quem não conhece, de newsletter e de podcasts também. Então você pode se inscrever lá, tanto de forma gratuita quanto de forma paga. Se for de forma gratuita, você deixa seu e-mail e recebe os nossos e-mails que a gente manda aí todo mês, enfim, novidades, conteúdos. E se você quiser apoiar, né, de forma paga, custa R$10 por mês e aí você vai receber esses episódios exclusivos que a gente faz aí para apoiadoras, né? E se você não está no Brasil, você também pode apoiar dentro do Spotify. Infelizmente, ainda não temos essa opção no Spotify Brasil, mas se você mora em outros países, tipo se você mora aqui na Europa ou se você mora nos Estados Unidos, em outros lugares, você pode também assinar dentro do próprio Spotify. Vocês já devem ter visto que ali no podcast tem uns episódios novos que estão fechados, né? Que estão com um cadeadozinho do lado, porque eles são pagos. E para você conseguir ouvir, você tem que se tornar uma assinante. Também é R$10 por mês, se eu não me engano. É em euro, né? Então é tipo €2 e pouquinho. E você pode virar uma apoiadora e receber também aí os nossos episódios exclusivos. O desse mês, né? O último que a gente postou foi uma história minha muito traumática. Sim, tá rolando várias histórias super interessantes. E esses dias eu até compartilhei um Reels zoando, assim, que era tipo, quando você vê
que sofreu por um cara que não tem nada na vida, não tem objetivos, não sei o que lá, e até tá meio calvo. Sim. E aí uma menina que ouve o podcast, né, que é uma das assinantes, respondeu, tipo, agora que eu tô ouvindo os episódios do Mais Pessoal que Político, eu tô rindo ainda mais disso. Tipo, eu tenho o maior contexto, sabe, da vida de vocês, pra entender. Gente, digamos que todo o conceito desse podcast exclusivo é a gente compartilhar histórias da nossa vida pessoal, né? Por isso o nome, mais pessoal do que político, analisando através de um viés feminista. Então a gente conta nossas histórias. Ainda tem algumas pra contar, ainda não esgotamos as histórias. Mas tem história de calote, tem história de amizade que deu errado, tem história de relacionamento que deu errado, que nem essa última que eu postei. Tem várias histórias, assim. Então, se você gosta de uma fofoca, apoie nosso podcast. Você pode apoiar, como eu falei, né? Tanto no Apoia-se, você vai receber os episódios, quanto no Mais Pessoal do que Político, lá no Substack, quanto aqui no Spotify, se você não estiver no Brasil, infelizmente. Ai, cara, isso é muita sacanagem, véi, sério. Assim que der pra fazer no Brasil, a gente vai avisar, mas por enquanto não dá. Mas a princípio é isso, gente. Temos 4 episódios já, tem 2 histórias de cada. Sim. E vão vir mais aí. Vai ter mais em breve, vai sair uma outra minha, então a gente vai se revezando, né, contando várias histórias aqui das nossas vidas. Infelizmente, sempre tem mais coisa pra contar. E eu recomendo muito, galera, porque as assinantes estão curtindo bastante, assim. Tá sendo bem divertido. E é isso, então vamos para o capítulo de hoje do livro A Criação do Patriarcado, né? Então ela já começa o capítulo deixando claro que as fontes sobre como começou a escravidão, né, como a escravidão teve início no mundo, na sociedade, são bem escassas, né? É um pouco difícil de falar sobre como que deu início, mas aparentemente ela não costumava existir naquelas sociedades que a gente comentou nos outros episódios, que eram sociedades de caçadores-coletores. Ela começou a se desenvolver mais ali naquelas cidades e estados maiores da antiguidade, que nós falamos tanto no episódio anterior, né? E aí na página 111, então, a Gerda inicia o capítulo dizendo: fontes históricas sobre a origem da escravidão são escassas, especulativas e difíceis de avaliar. A escravidão raramente ocorre, se tanto em sociedades de caçadores-coletores, mas aparece em regiões e épocas muito distintas com o advento da pastorícia e depois com a agricultura, a urbanização e a formação do Estado. A maioria das autoridades concluiu que a escravidão deriva da guerra e da conquista. As fontes de escravidão que costumam ser citadas são captura em guerra, punição por algum crime, venda por algum familiar, venda de si mesmo por débito e escravidão por dívida. A escravidão é a primeira forma institucionalizada de dominância hierárquica na história humana. Relaciona-se ao estabelecimento de uma economia de mercado, de hierarquia e do Estado. Ou seja, né, essa dominância aí de um povo sobre o outro começou a surgir ali naquelas sociedades antigas, quando começou a ter também os estados arcaicos, que a gente comentou tanto no episódio passado, porque precisava de algumas coisas para ter, né, como escravizar alguém. Gente, e a própria autora, ela vai pontuar que sim, obviamente a escravidão foi uma coisa horrível e ainda é, né, como a gente disse, ainda existe, mas que ela representou, de certa forma, um avanço para as sociedades, principalmente na questão de organização econômica das civilizações. Então, a invenção da escravidão foi uma divisão de águas para a humanidade, mesmo que, obviamente, seja algo horrível e condenável, marcado por inúmeras violências, falando do ponto de vista de evolução financeira, no sentido de trabalho mesmo, obviamente, porque estava explorando o trabalho das pessoas, né? Foi algo que mudou, que foi um divisor de águas, né, na história da humanidade. E aí ela pontua que para que a escravidão ocorresse, precisava existir algumas condições nessas sociedades: excedentes de alimento, meios de reprimir os prisioneiros e distinção entre escravizados e não escravizados. E é essa parte da distinção que é muito importante aqui pra gente, né? Porque ao longo de todo o capítulo, ela vai pontuar como a escravidão não é apenas uma forma de você impor um trabalho forçado a determinadas pessoas, mas sim de você criar distinção entre grupos de pessoas.
Um passa a ser o dominante e o outro o dominado, né, o escravizável. E essa escravização precisava não apenas durar a vida inteira daquele escravo, mas também passava a ser um status fixo de um certo grupo de pessoas. Então essa é a lógica que vai permeando, né, todo o ato de você escravizar alguém, né, você escravizar um ser humano, você tem que desumanizar aquela pessoa e a transformar em algo diferente de você, né? Que faz sentido, porque se fosse, tipo, qualquer um, então quem que ditaria, né? Exatamente. E para isso era necessário existir, então, uma distinção. Lembrando que naquela época a escravidão não ocorria por conta da cor da pele, como foi mais tarde. Na verdade, ela era normalmente fruto de guerras. Então, era tipo assim, eu e tenho outros. Então, você não escravizava alguém do seu próprio grupo, digamos, obviamente, né? Sem motivo nenhum. A não ser que tivesse a distinção, por exemplo, homens do próprio grupo escravizando mulheres do próprio grupo, né? Mas você tem que ter a separação entre você e o outro pra conseguir dizer que certo grupo merece isso é horrível. Passar por aquilo, né? Isso é horrível, mas é realmente o ponto-chave, né? Porque a escravidão não é só sobre, quer dizer, você obrigar alguém, por exemplo, a trabalhar sem ganhar dinheiro, né? Mas é também sobre você desumanizar aquela pessoa, como a gente vai ver durante a história toda, né? Ela não fala aqui tanto sobre a escravidão mais moderna, né? Da época ali, enfim, que rolou aqui no Brasil, da época pós-colonização, né? Mas essa é a lógica que permeia toda a escravidão na história do mundo todo, né? Tipo, é sempre essa questão de você transformar um grupo em desumano, né? Um grupo em diferente e você colocar aquelas pessoas como inferiores. Elas merecem estar nessa casta abaixo que nos serve, sabe? Como se fosse animalizar também, né? Bestializar e tal, enfim. Tipo assim, vai virar basicamente um animal de carga, né? Enfim. E aí a autora vai entrar num ponto muito interessante, que é o que ela vai reforçar ao longo de todo o capítulo, né? Que a invenção da escravidão de um grupo sobre o outro está 100% conectado com a opressão que as mulheres já sofriam dentro dos seus próprios grupos. Então a gente já falou um pouco nos outros episódios, né, sobre a questão de roubo de esposas e coisas assim, né, de vender uma mulher para o casamento, enfim, de reificar aquelas mulheres. Então estava muito conectado já com o que os homens já faziam com as suas próprias mulheres, né? Por conta da capacidade reprodutiva delas. A gente pode ver que existe aí uma coisinha em comum. Como a gente estava comentando, o grupo passa a ser o outro, passa a ser o escravizável. E as mulheres, para os homens, já eram o outro. Já eram um grupo inferior, de certa forma, né? Então, da onde você acha que os homens tiraram a ideia de criar essa distinção entre grupos e de dominar um determinado grupo de pessoas, né? Foi justamente dessa subordinação que eles já exerciam sobre as mulheres dentro dos seus próprios grupos, das suas próprias tribos, enfim, das suas próprias famílias, e também da captura de prisioneiras de guerra dos outros grupos, né? Porque o que normalmente acontecia quando rolava brigas, conflitos entre grupos distintos, era que eles matavam os homens no conflito, mas mantinham as mulheres vivas e presas como, né, prisioneiras deles ali. Obviamente, né, para estuprá-las, para utilizar a sua capacidade reprodutiva, etc. Então a gente já vê aí um reflexo bem óbvio, né, de como a materialidade dos nossos corpos é super importante, porque os homens até poderiam se tornar prisioneiros, mas se você parar para pensar, primeiro, isso ia ser mais difícil, porque eles eram mais difíceis de controlar, né? Eles normalmente eram maiores, mais difícil fisicamente mesmo. E segundo, que as mulheres, né, podiam ser estupradas. Então, o estupro foi sempre utilizado como uma forma de controlar aquelas mulheres que eram prisioneiras, né? E além de que elas poderiam ser estupradas, elas podiam dar filhos, né? Então, elas podiam gerar ainda mais mão de obras para aquele grupo. Se você parar pra pensar, assim, é horrível pensar nisso, mas é mais rentável você manter uma mulher como uma escrava, por exemplo, do que matar ela na hora do conflito. Exato. Então, vários historiadores, ela vai falar isso, né, já mostraram que a maior parte das primeiras pessoas escravizadas do mundo eram mulheres, né? Porém, a maioria deles, o que é uma coisa que a Gerda vai comentar e vai criticar bastante, não fala sobre essa diferença entre os sexos na hora de falar da escravidão. Então, isso provavelmente, né, ocorria porque é isso, porque as mulheres eram mais fracas, fisicamente falando, eram mais fáceis de serem dominadas e mantidas ali como as prisioneiras. Mas é muito absurdo que a maioria dos historiadores vai comentar isso, mas vai só comentar, assim. Mas não vai entrar no porquê e por que isso acontecia e o que isso significa, né, para a diferença entre escravizar homens e escravizar mulheres, que sempre foi diferente.
Então, na página 113, a autora vai falar: logo no início da formação do Estado e do estabelecimento de hierarquias e classes, os homens devem ter observado essa vulnerabilidade maior nas mulheres e aprenderam assim que podiam usar diferenças para separar e dividir um grupo de pessoas de outro. A invenção da escravidão envolve o desenvolvimento de técnicas de escravização permanente e do conceito, tanto para o dominante quanto para o dominado, de que a impotência permanente de um lado e o poder total do outro são condições aceitáveis de interação social. Evidências históricas sugerem que esse processo de escravização foi desenvolvido e aperfeiçoado a princípio com mulheres prisioneiras de guerra, que foi reforçado por já conhecidas práticas de comércio de mulheres para o casamento e o concubinato. Durante um longo período, talvez séculos, enquanto homens inimigos eram mortos pelos captores, gravemente mutilados ou levados para áreas distantes e isoladas, mulheres e crianças tornavam-se prisioneiras e se incorporavam a casas e à sociedade dos captores. Gente, então, como sempre, a Gerda, ela vai criticar, né, esses historiadores homens, falando que a maioria deles colocava essa questão da escravidão tudo no mesmo balaio, né, considerando sempre o escravo, no masculino, claro, como se as experiências de um homem e de uma mulher na escravidão fossem iguais. Porém, obviamente, elas eram muito distintas, né? Como a gente sabe, até mesmo pelos inúmeros estudos sobre escravidão de pessoas negras e o abuso sexual que ocorriam naquela época também, né? Como eu dei o exemplo, por exemplo, do livro da Bell Hooks, ela fala muito sobre isso, né? É algo que muitas e muitas feministas, principalmente feministas negras, vão falar sobre a escravidão, né? Angela Davis, Bell Hooks, todas elas Sim. sempre comentam. E isso entra naquilo que a Gerda fala desde a introdução do livro, né? Desde o primeiro capítulo, Sim. sobre a história ser sempre considerada algo só dos homens, né? Então, as pessoas falarem da história da humanidade, na verdade, estão falando da história dos homens. Então, vão falar de escravidão e focam só na questão dos homens. E é interessante também quando você olha para o fato de que eles já tinham um tipo de sistema violento com mulheres e eles replicaram isso para criar a escravidão, né? Acho que é algo que até a Gerda fala, né, nesse capítulo. Você já tem que ter algo parecido para inventar algo, sabe? Você não tira isso de, tipo, uau, inventamos algo aqui, um novo conceito, galera, vou patentear aqui esse novo conceito, escravidão, né? Ele não surge do nada, pra você já saber que funciona, digamos, né? Já ter feito um teste ali, você tem que ter outros tipos de violência primeiro, né? Ela vai falar sobre a questão do construto mental mesmo, né? De que você já tem que ter uma noção de que alguém pode ser inferior para que você seja superior, para daí você instaurar a escravidão, né? Porque é sobre isso. É sobre você separar dois grupos e colocar um como o superior, não só o superior, como o que detém todo o poder, e o outro grupo como totalmente sem poder, né? Sim, e obviamente isso começou com a divisão sexual, né? Isso começou com a opressão de homens sobre mulheres. E aí ela vai falar, né, que para as mulheres a escravidão nunca foi apenas sobre trabalho manual forçado e falta de liberdade. Ela sempre envolveu também o estupro e, em alguns casos, a prostituição, né? O estupro e, obviamente, a questão de forçar as mulheres, né, a terem esses filhos dos senhores, né? E a prostituição também para que eles pudessem lucrar mais, né, com o abuso delas. E é algo que você até tinha falado, né, no começo do episódio, Isa, sobre a questão de como, obviamente, as escravas mulheres davam mais dinheiro. É por isso também, né, gente? Porque você pode, por exemplo, prostituir essas mulheres, ou você também pode ganhar mais força de trabalho através dos filhos delas, né? Ou mais dinheiro, né? Sim. Vendendo eles também. Não, e isso me lembra muito a indústria do sexo, né, no geral. Sim. Porque você pode lucrar muito mais, por exemplo, prostituindo uma mulher ou alugando, né, o útero dela. Por exemplo, lembrei muito de Top of the Lake, aquela série, né, que fala sobre... Sim. É muito boa, inclusive, gente, quem quiser assistir aí, é uma série neozelandesa muito massa, que a principal, ela tá investigando, né, todo um caso de tráfico de mulheres e de prostituição, e aí também na temporada, acho que na 2, é 2 ou 3, sei lá, tá conectado também com um esquema de bebês, né, de roubo de fábricas de bebês, digamos, de você produzir bebês e depois as pessoas de outros países mais ricos comprarem, etc, né. E aí eu fico pensando muito nisso, como da mesma forma que para um cafetão, por exemplo, é muito mais rentável você ter uma prostituta ou uma mulher ali que tá dando vários filhos para que ele possa lucrar
em cima de uma dessas coisas, né? Ou do sexo ou de bebês, do que, por exemplo, você matar essa mulher, né? Exato. E aí ela vai falar, né, que o escravo era uma pessoa que era completamente desonrada, né, que perdia o seu poder dentro da sociedade, e para isso acontecer era necessário cortar os laços familiares dessas pessoas. E o estupro das escravas era ainda mais significativo porque trazia uma desonra muito maior para o povo escravizado e também cortava esses laços familiares, né? No sentido de que, tipo, o senhor estuprava a mulher, daí isso cortava o laço dela com o marido e fazia com que ela tivesse um filho daquele senhor. Então criava um laço com, né, o dono da escrava. Ao estuprar uma mulher daquele grupo, os homens estavam desonrando os homens, né? Porque, enfim, a gente sabe que isso acaba sendo uma desonra para o homem, né, que é casado com aquela mulher, castrando eles simbolicamente, né, e trazendo a desonra para todos daquele grupo, não apenas para a mulher estuprada. E até hoje o estupro é utilizado como uma arma de guerra justamente por conta disso, como a autora Susan Brown Miller vai mostrar no livro aí, o Contra a Nossa Vontade, que eu ainda não li, mas você já leu, né? Eu li recentemente, que foi traduzido pela editora Cassandra há pouco tempo. É muito bom. Nesse livro ela fala tudo sobre estupro, né? Aquela tema levinho deste livro, é tudo sobre tema estupro. De boa. Tema de Exato. boa. E aí ela fala muito sobre estupro como arma de guerra, né? Uma espécie de técnica de guerra. Porque é uma forma de você não só prejudicar aquela mulher, mas também desonrar os homens daquele grupo, né? Então é por isso que muitos homens, ela vai falar, por exemplo, do Vietnã, de várias guerras, muitos homens vão lá e estupram as mulheres daquele povo pra mostrar pro homem, olha, a gente conquistou a sua terra, a gente tá matando as suas pessoas e estuprando as suas mulheres. Então você tá desonrando aquele povo como um todo, né? Exatamente. E ela vai falar muito disso, a Gerda, como estupro, ele não é sobre você só estuprar a mulher, é também uma coisa que às vezes é uma arma entre homens, na verdade, né? Exato. Usando o corpo de uma mulher, obviamente, para isso. E como arma de guerra mesmo, né? Como a Susan Brown Miller vai falar, e aqui a Gerda Lerner também vai pontuar, né? Que era uma arma de guerra, era uma arma de escravização mesmo, né? De como tornar aquele povo mais escravizável, digamos, né? Tirar mais a honra dele. Exatamente. Eu acho muito interessante porque ela vai comentar sobre essa questão da honra, né? E como a honra para as mulheres está sempre conectada com o seu uso sexual, né? Enquanto para os homens é porque abusou da mulher deles. Você mexeu na propriedade, né, dele, então. Exato, porque daí é a propriedade, porque na verdade a mulher em si, ela não tem uma honra, né, sozinha. Ela não, porque ela não é um ser humano, né. Porque ela não é um ser humano, né, dentro dessa lógica, então, obviamente, você acaba desonrando o outro homem, né. E aí, para que as pessoas se tornassem escravas permanentes, elas precisavam ter marcas visíveis, né, precisavam ser marginalizadas. E o controle sexual também perpetuava essa escravização. Segundo a Gerda, a prática de estuprar as prisioneiras é essencial à estrutura das sociedades. Afinal, desonrar um homem era destruir suas posses, torturá-lo e impedi-lo de tomar suas decisões. Já para uma mulher que não tinha autonomia, desonrá-la era tomar a posse do seu corpo e dos seus serviços sexuais, que antes serviam a outros homens. E essa é a origem da questão da honra da mulher estar atrelada à sua castidade e virgindade até hoje, né, como a gente sabe. Que a gente vê aí das pessoas falando que uma mulher é puta e a outra é santa, porque uma é rodada e a outra é pra casar. Tá tudo conectado com isso, né, gente? Já que a honra da mulher não estava relacionada com ter posses ou com, enfim, ter algum tipo de riqueza, e sim com a sua capacidade reprodutiva, né? Obviamente, no momento em que ela era estuprada, ela perdia essa honra, digamos, né, esse mínimo de, talvez, decência, que também não era uma decência, porque ela não era vista como um ser humano, como você falou, mas enquanto antes era uma coisa do tipo, ela era casada com aquele homem ali, então ok, ela está tendo os filhos dele, no momento em que ela é estuprada, isso deixa de existir, né, e aí é uma arma muito útil para quem quer escravizar um povo, então faz total sentido, né. E aí a Gerda vai pontuar que a escravização dessas prisioneiras foi o que criou a base para depois existirem instituições patriarcais como o casamento. Olha ele aí, gente. Sim, que é exatamente o que cria a base para essa distinção, né? Entre a mulher puta e a mulher santa. Que seria entre a prostituta e a mulher casada, né? Sim. Que a gente vê até hoje na sociedade, gente, infelizmente. Gostaria de dizer que, essa coisa que existia antigamente, de separar as mulheres entre esses dois grupos, mas convenhamos, ainda somos separadas.
de formas diferentes, né? Talvez não de forma tão explícita, mas existe, né, gente? É óbvio que existe. E aí também ela fala que foi importante para a institucionalização da escravidão como um todo. Aí na página 116 ela vai dizer: subjugando mulheres do próprio grupo e depois mulheres prisioneiras, os homens aprenderam o poder simbólico do controle sexual contra os homens e elaboraram a linguagem simbólica na qual expressar dominância e criar uma classe de pessoas escravizadas do âmbito psicológico. Com a experiência da escravização de mulheres e crianças, os homens entenderam que todos os seres humanos podem tolerar a escravidão e desenvolveram técnicas e formas de escravização que lhes permitiriam transformar essa dominância absoluta em instituição social. Ou seja, né, deixa de ser uma coisa específica, né, tipo, com essas prisioneiras, e sim uma instituição geral de certos povos para cima de outros povos, né. Não é mais só, sei lá, uma arma de guerra ou uma punição ali, uma coisa pontual, né? E sim, uma instituição mesmo. E é interessante isso que ela fala também do âmbito psicológico, né? Porque daí você tinha povos que já cresciam, já nasciam se vendo como escravizados, né? A partir disso, assim, se vendo nesse local psicologicamente falando. Porque isso foi institucionalizado, né, gente? E também é uma coisa que prevalece até hoje, né? Infelizmente. E o estupro foi a principal forma, né, que ela vai falar de controle dessas mulheres que eram escravas. Sim. Então ela comenta que existem sólidas evidências históricas da preponderância da prática de matar ou mutilar os homens prisioneiros e de escravizar e estuprar as mulheres prisioneiras, né? Isso é, sem dúvida, algo que está registrado, assim, que vários historiadores comentam e tal, né? E que as primeiras referências ao tratamento de inimigos sobreviventes da Mesopotâmia datam de 2500 a.C. E aí também existem evidências linguísticas de que as mulheres foram escravizadas antes dos homens, né? Porque tem algumas questões que parece ter sido isso, né? Algumas questões sugestivas, tipo um sinal cuneiforme acádio que para mulher escrava era mulher mais montanha, o que parece indicar a origem estrangeira das mulheres escravas. E também que tem uma palavra grega que ela comenta que dizia respeito a escravas, né, escravidão, escravos, escravidão, que aparece na forma feminina 2 vezes mais na epopeia homérica, mas nunca na forma masculina. Então a gente vê que de fato parece ter sido muito mais comum escravizar mulheres no passado, né, justamente por tudo isso que a gente comentou, das questões biológicas e o fato de mulheres serem vistas como mais fracas, né, serem, em alguns casos, mais fracas. E também, principalmente, por conta do estupro, né? Porque você poder estuprar esse povo, você poder reprimi-las e utilizar isso como uma arma, né? Pra manter a pessoa naquele lugar de submissão, né? É muito mais poderoso. E é algo que ela fala até, acho que do roubo das esposas, que é aquela coisa também de quando, obviamente, ao estuprar e fazer a mulher ter os filhos, faz com que você possa controlar ela muito mais, né? Porque aí ela vai ter que ter os filhos daquele povo, então faz com que ela, não que ela mude de cabeça e passe a se ver como daquele povo, mas ela passa a ter outra forma de ser controlada nesse sentido, né, algo que você não poderia fazer com homens, né. Sim, então nas páginas 123 e 124 ela vai dizer: para as mulheres, o terror físico e a coerção, ingredientes essenciais no processo de transformar pessoas livres em escravos, tomaram a forma de estupro. As mulheres eram subjugadas fisicamente por meio de estupros. Uma vez grávidas, podiam se apegar a seus senhores em termos psicológicos. Daí surgiu a institucionalização do concubinato, que se tornou um instrumento social para integrar mulheres prisioneiras às famílias dos captores, garantindo a estes não apenas seus serviços fiéis, mas também os de seus filhos. E é isso que a Letícia falou, né? Você integrar essas mulheres naquela outra sociedade, até mesmo na casa, né, na sociedade do cara que capturou ela, por exemplo, né? Porque aí os filhos dela iam crescer ali, os filhos dela iam ser dos senhores. Isso me lembrou o conto da Aya, né, Handmaid's Tale também, porque obviamente tem aquela coisa que, por exemplo, quando a Janine tem o filho e daí ela quer ficar com aquela família porque ela quer ver o filho e tal, né, esse apego que a mulher acaba tendo com aqueles senhores, porque vai ser quem vai cuidar dos filhos dela. E me lembrou também o livro da Octavia Butler, né, o Kindred. Sim. Que fala sobre escravidão também, gente, fica aí a referência, que é muito, muito bom. Muito bom. E é bem pesado, né, Octavia Butler é maravilhosa, inclusive tenho que ler mais livros dela. É uma escritora de ficção, né, norte-americana, negra,
Nesse livro, ela conta sobre uma mulher negra que começa a ter o poder de voltar no tempo, e aí ela tem que salvar o menino que é o antepassado dela, que é o menino branco que era dono de escravos, né? Então, basicamente, é um livro que me faz pensar muito nisso também, porque acaba tendo essa coisa do... Tipo assim, óbvio que ela odeia ele vai ser, né, ele é uma criança, depois ele vai crescendo e é um lixo, né, de ser humano, obviamente, porque ele também é um cara branco que vai ser dono de escravos, mas ao mesmo tempo é um antepassado dela, né, e ela não existiria sem ele. É muito interessante esse livro, gente, recomendo. Traz essa questão ética, assim, né, e é isso, né, por isso mesmo que o estupro é uma arma tão horrível e tão triste nesse sentido, porque ao mesmo tempo que essas mulheres são violentadas, elas também passam a, tipo, se importar com aquele bebê, né, com aquele filho, depois que elas têm eles. Então é uma coisa muito complexa, né, porque, enfim, e é muito fácil de você dominar alguém quando você tem esse tipo de conexão, né, realmente facilita as coisas. Sim, então desde sempre o estupro foi utilizado justamente para você controlar essas mulheres escravas, né? Então, assim, como a gente já comentou aqui o episódio todo, tipo, a escravidão era muito diferente para homens e mulheres por conta disso. Porque para um homem significava, por exemplo, até pensando nessa escravidão, né, do Kindred, enfim, da época ali dos Estados Unidos ou do Brasil e tal, Sim. na época em que os africanos foram escravizados, né? O homem, ele era escravizado lá nas plantações, ele era obrigado a trabalhar, obviamente sofria muitos abusos físicos e era obrigado a trabalhar várias e várias horas nas plantações. Mas as mulheres, além disso, em muitos casos, ainda tinham que fornecer ali, né, sexo, tinham acesso sexual garantido ali para os donos dos escravos, porque isso sempre aconteceu. Principalmente se fosse uma escrava mais jovem, né, mais, enfim, mais novinha, que eles quisessem usar, eles estupravam à vontade, né? Então tem essa diferença, né? Em alguns casos, nessas sociedades antigas, né, ela fala que essas escravas, em alguns casos, eram também vendidas para bordéis e para haréns, como prostitutas. Então, em alguns casos, além de ter o acesso sexual ao corpo dessas escravas, os homens também vendiam elas para outros homens. A gente já vê aí como até hoje, né, a prostituição está super conectada com a escravidão e também com o tráfico humano, né, com você levar pessoas para outros países e traficá-las, escravizá-las. Então é muito importante a gente sempre fazer essa conexão. Eu sei que tem gente que vai falar, enfim, né, tem gente até hoje para defender a prostituição como uma escolha da mulher, como um trabalho, como outro qualquer, mas, gente, a história da prostituição está literalmente conectada com a escravidão de pessoas. E até hoje é assim, porque se vocês acham que todas as mulheres que são prostitutas estão ali porque elas querem, vocês estão bem enganadas. Tem muitas que não estão, tem muitas que foram obrigadas, tem muitas que têm cafetões que controlam elas, que são levadas para outros estados, inclusive para outros países e tal, né? Inclusive, se você for, né, nos bordéis legalizados aí da Alemanha, da Holanda, desses países, você vai ver muita mulher imigrante que nem fala holandês, que nem fala alemão, né? Que tá ali a maioria, completamente né? perdida. Obviamente. Que foi ludibriada por um cafetão, por um cara, né, no país dela. Venha pra Alemanha que você vai ter um belo emprego e tal. E chegando lá, você tem que se prostituir agora, porque eu te trouxe até aqui. Você tem uma dívida de tantos euros comigo. Isso acontece muito, gente, tá? Totalmente conectado. Assim como a escravidão sempre esteve conectada com o uso sexual das mulheres, né? Pelos senhores de escravos, pelos donos daqueles escravos. Até hoje a prostituição tá 100% conectada também, né? Com a falta de liberdade dessas mulheres, com o fato de você obrigar elas a fazer isso e você até mesmo escravizá-las no sentido de mantê-las presas em um lugar, né, e você se tornar dono delas, porque tem muitos desses homens cafetões que no fim das contas é isso, gente, eles são tipo o dono daquela escrava, né? Sim. Que tá ali, que tem que fazer tudo por eles, tem que fazer o que eles mandam fazer, né? Exato. E de novo, sempre vai ter gente pra falar, mas prostituição é uma coisa, tráfico humano é outra. É claro que explorar sexualmente uma pessoa e traficá-la é errado, mas a prostituição, se a mulher quiser, não é. Mas, gente, quantas dessas mulheres realmente querem, sabe? Não, e não tem como saber, né? Na prática é tudo a mesma indústria. Isso que eu ia falando. Na prática tá tudo misturado também, é né? tudo a mesma coisa, assim, sabe? Então, realmente, fazer essa conexão é muito necessário, né? Eu acho que não tem como criticar uma coisa e não criticar outra. Tipo, a gente falando aqui, né? Essas pessoas de esquerda
que criticam uma das coisas, obviamente, como o trabalho análogo à escravidão, que é super justo, né, de criticar, claro, que tem que ser criticado, né, ou as faltas de direitos e tal, mas aí chega na parte do trabalho sexual e tipo, não, foi uma escolha dela, como ela é empoderada, tá tudo certo, não tem problema. Porque ela ama sexo, então ela super quer transar com vários homens desconhecidos que ela muitas vezes sente repulsa, nem sente atração, nem nada. Exato. Com certeza. E é a mesma coisa que você ter em qualquer trabalho, né, pra essas pessoas. E não conseguem fazer essa conexão, sabe, com essas outras formas de exploração, de escravização, de trabalho análogo à escravidão e etc, né? Então é muito interessante como a Gerda traz esse viés, né? Tá faltando hoje em dia, infelizmente. E um outro ponto também, né, desse reflexo da escravização, que é algo que várias autoras negras, principalmente, comentam, né, é toda essa sexualização das mulheres negras que acontece até hoje, né? Sim, porque por mais que elas não sejam mais escravizadas, ficou na mentalidade, principalmente do homem branco, mas de toda a sociedade, porque criou-se esses estereótipos de que a mulher negra é, né, mais quente, está ali disposta a transar, é mais fácil, vai transar com qualquer um e etc. E isso é uma mentalidade que vem lá da escravidão, de quando elas eram, de fato, utilizadas por qualquer um, porque qualquer homem branco, qualquer dono de escravo podia transar, podia estuprá-las, né, quer dizer, à vontade. E essa é a mentalidade que vem desde lá atrás, gente, porque isso acabou se tornando um padrão em todos os períodos históricos em que rolou a escravidão, que depois, obviamente, esteve conectada, né, com pessoas africanas, com a cor da pele negra, e aí instaura esse estereótipo que dura até hoje, que é muito presente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários outros países, e que é muito presente, por exemplo, na indústria pornográfica, né, que nós já falamos tanto na temporada passada, falando sobre o livro Pornland, da Gayle Dines, e comentando sobre a questão do racismo na pornografia, né. Então, até hoje, as mulheres negras na pornografia são tratadas como essas escravas que a Gerda vai comentar nesse capítulo, né. E esse estereótipo tá super presente na indústria pornográfica, né. É algo que também, de novo, voltando, né, pra quem critica, quem fala dessa questão de como as mulheres negras são tratadas na sociedade, mas aí quando chega pra criticar a indústria pornográfica, não, gente, é apenas um trabalho, é ficção. É muito cômico, né, isso, é triste, né, mas chega a ser ridículo o quanto a indústria pornográfica se safa, né, com essas coisas. A gente tem vários episódios aqui falando sobre isso, a gente tem o nosso curso sobre isso, mas é válido a gente reforçar que, gente, esse estereótipo da mulher negra como fácil, como muito mais objetificada e hipersexualizada do que a mulher branca, né? Mais animalizada, né? Porque, tipo, objetificada todas nós somos, mas elas vão pra um lado do animalesco mesmo, né? Que vai pra além. Que é proveniente da escravidão também, né, obviamente, porque vem dessa época onde o homem branco podia fazer o que ele quisesse com as mulheres negras, né, ainda tá super presente, né, nesse estereótipo. Então, enfim, tá tudo conectado. E é importante a gente pontuar isso, né. E aí, durante todo o capítulo, a Gerda Lerner explica, então, como a subjugação das mulheres pelos homens forneceu um modelo conceitual para o desenvolvimento da institucionalização da escravidão. E ela também pontua que o casamento e a família patriarcal forneceram o modelo estrutural para a escravidão, o que é muito interessante, né? Porque volta para aquilo que você estava falando antes, da questão que a gente está sempre aqui criticando o casamento, e o fato de que hoje em dia são os homens que falam aí, né? Game over. Exato, como se fossem eles que são aprisionados, né? Mas, na verdade, o casamento era uma prisão para as mulheres, né? É muito cômico que eles consigam distorcer esse discurso a favor deles, claro, né? Pois são homens e a sociedade é patriarcal. Mas é engraçado porque quem devia estar falando game over, quem devia estar fazendo os bonequinhos e tal, são mulheres. Por isso que eu acho também um pouco cômico a música da Taylor desse novo álbum, né? Do Fresh Out of Slammer, tipo, como se ela estivesse saindo da prisão. Porque eu acho um pouco engraçado quando mulheres falam dos seus relacionamentos como se fossem prisão, porque faz muito mais sentido do que homens falarem. Com certeza. Pra eles não é prisão de nada, cara. Eles só ganham coisas boas. Exato. Eles ganham uma empregada doméstica, uma mãe pro filho deles, uma pessoa pra cuidar, mesmo que ele seja um cara mais de boa, que divide as funções. E socialmente falando. Socialmente falando. Ele ganha status na sociedade, porque ele é casado com uma mulher
por exemplo, né? Uma mulher muito foda, muito bonita, Exato. muito bem sucedida, não sei o que lá. Ele mostra ela por aí como um troféu, né? E todos os outros homens olham, nossa, ele conseguiu essa mulher fodona, não sei o que lá. Ele só ganha coisas positivas, gente, literalmente. Ele ganha tempo, ele ganha status, ele é mais reconhecido, por exemplo, um homem que é casado e tem uma família, etc. Sim. No trabalho, no mercado de trabalho, é visto como um trabalhador melhor, né? Tipo, ai, o chefe sério que tem uma família, blá blá blá. Ele só ganha coisas positivas, gente. E se ele quiser trair e fazer a porra que ele quiser pelas costas da mulher, ele pode, né? Porque ninguém na sociedade vai ligar. Então ele também não perde nada. Porque nem mesmo perder, tipo, ai, mas aí ele perde que ele não pode se relacionar com outras. Até isso ele pode fazer, se ele quiser. Então... Exato. E aí é interessante porque a Gerda vai trazer aqui, né, sobre como o modelo estrutural do casamento ali da família patriarcal ajudou a criar o modelo da escravidão, né? Porque aí você pensa e o quão errado é esse modelo que a gente tem, né, de relacionamento que prevalece até hoje, né, gente? Por mais que tenha, claro, suas exceções, por mais que esteja melhorando muito com os avanços, né, com os direitos das mulheres e tudo mais, não estamos falando que é igual era antigamente, mas ainda tem, como por exemplo, né, o cara lá que essa semana viralizou no Twitter postando uma planilha do Excel de vezes que a mulher recusou o sexo com ele, como se fosse tipo assim, nossa, que absurdo ela estar recusando, né, gente? Afinal, é obrigação dela, né, como mulher. Isso se chama estupro marital, né, galera? Bora lembrar aí. Mas, enfim, isso gerou toda uma discussão, que eu tava vendo até um post de uma psicóloga falando sobre isso, né? Porque daí teve uma outra antiquerida lá defendendo o cara, falando, ai, não, realmente, é trabalho da mulher mesmo, blá, blá, blá. Enfim, defendendo basicamente o estupro marital, né? E, cara, a gente pode pensar que a gente já avançou muito, mas, por exemplo, nesse sentido, a gente não avançou tanto assim não, tá ligado? As pessoas ainda acham que isso é uma exigência, um trabalho que as mulheres devem pros homens dentro do casamento, sabe? É, porque ainda vem o casamento como essa instituição, né, que obriga as pessoas, quase como uma escravidão mesmo, né? Exato. Principalmente o sexual. Eu vi umas pessoas defendendo como, ai, mas então pra que vai casar se não vai transar com o cara todo? Tipo, gente, não... Talvez ela só esteja casada porque ela quer um parceiro de vida e, tipo, sabe, não ser obrigada a sofrer estupro todos os dias, tipo... Enfim, a gente tem que lembrar que o estupro marital não era nem considerado uma coisa até muito recentemente, né? Então, sim, acho que foi o quê? 2004 no Brasil? É, 2005. Então as pessoas entendem que casou, deu, você tem direito ao corpo daquela pessoa, tal qual na escravidão, né? Você tem direito ao corpo daquela mulher e ponto. E não é assim, gente. Ninguém te deve sexo, nem mulher, nem namorada, nem namorado, nem ficante, nem... Enfim, ninguém te deve sexo na vida. Porque sexo não é, né, um direito de ninguém, então... Exatamente. E aí ela vai falar, né, que afinal, naquelas sociedades patriarcais, os homens tinham um poder supremo dentro da família, enfim, muitos ainda têm, e eles tinham autoridade tanto sobre os filhos quanto sobre a mulher, e eles também podiam ter concubinas, ou seja, outras mulheres dentro de casa que não fossem a sua esposa, né? Então, enfim, gente, a legalização aí do chifre, né? Se a não monogamia for institucionalizada... A concubina é esse termo que a gente vai usar aqui, né? Mas que se refere basicamente a trazer a amante pra morar em casa. É, na verdade era como uma serva que ficava na casa, Isso. mas ela tinha que prestar... ela tinha que transar com o homem. É igual Handmaid's Tale, sabe? Exatamente, que nem Handmaid's Tale, não é tipo uma amante, né? Eu tô romantizando, mas... Não, mas é que concubina também é a palavra meio que pra isso, né? Sim. Que é quando você mora com a mulher que não é sua esposa, enfim. Sim. Mas aqui, nesse caso, né, ela vai falar que a concubina era uma escrava sexual do homem e uma serva da esposa. E ela, às vezes, tinha os filhos quando a mulher era estéril. Olha o The Handmaid's Tale aqui. Gente, é literalmente isso. E aí, igual na Bíblia lá, eu tô acompanhando a thread da menina que tá lendo a Bíblia. Eu também. Sim. Aquela finalmente lendo a Bíblia. Finalmente lendo a Bíblia, né? Só faltava uma thread do Twitter pra viralizar, assim. E aí tem o... Ai, é alguma... A Raquel e quem que é? A Abraão? Sei lá. É a que Algum eles desses usam em The caras. Handmaid's Tale pra justificar, né? Sim, que a mulher tem o filho do cara lá na Bíblia.
Gente, era bem comum. Porque a mulher do cara era estéril, né? Sim, aí basicamente essa concubina, tipo assim, ela tinha os filhos, mas eles eram considerados da esposa, né? Então era bem, realmente, imaginem o conto da Aya, mesmo que não fosse daquela forma, né, na série, que tem a Serena segurando a June na hora do sexo. Aquela cerimônia. Exatamente, não era necessariamente dessa forma, mas era isso, né? Tipo, o trabalho delas era ser serva da esposa e também dar filhos para o cara quando a mulher não conseguia, né? E aí a esposa, embora fosse considerada a propriedade do marido, ainda possuía certos direitos, mesmo que poucos, mas a concubina era realmente o equivalente a uma escrava. Então ela tinha que servir sexualmente o homem, tinha que obedecer a ele e a esposa, tinha que, em alguns casos, dar filho para eles e não possuía direito algum. Ou seja, a gente já vê aqui uma distinção de classe, né, entre a concubina e a esposa, já é diferente. E, infelizmente, muitas meninas pobres se tornavam concubinas para ter uma vida melhor, né? Ou seja, para viver na casa do senhor com um homem nobre ou mais rico, tipo o que acontece até hoje em dia, né, gente? Enfim, caso vocês não saibam, nas pequenas cidades do interior, quando as famílias vendem as suas filhas, né, para caras mais velhos e ricos. Então, a questão do casamento infantil é basicamente isso, né, gente? Ainda existe. E justamente por isso que a castidade feminina também se tornou um recurso familiar, porque era como se daí o pai pudesse vender, né, a filha ou mandar pra casa do cara mais rico pra ganhar algum dinheiro. Sim. E aí também a filha poder viver num lugar melhor, né? Sim, gente. Infelizmente, isso existe muito até hoje, né? Sim, inclusive, super. eu tava até... Eu não sei se você viu aquele vídeo que viralizou de uma menina falando sobre os pais dela, que são super rígidos, que não deixavam ela fazer nada... No TikTok, horrível, tipo assim. Cara, sei lá, a menina tem tipo 17, 18 anos, os pais dela não deixam ela nem ir até a esquina sozinha, sabe? Não deixam ela ter privacidade, tipo, tem um monte de coisa assim no celular e tal. E aí um tweet que viralizou sobre isso foi uma pessoa falando, cara, esse é literalmente o tipo de menina que vai, tipo, arranjar qualquer homem bosta só pra sair de casa rápido, porque os pais são abusivos e tal, né, controladores. E aí é isso, até a forma mais moderna disso... É quase parecido, sabe? Que é tipo você arranjar um relacionamento, mesmo que mais bosta, só pra poder sair de casa pra ter uma vida melhor. Até Sim. a Lê comentou essa questão do interior, né? Rola muito até hoje, do tipo... Eu vi um tweet que até esqueci, eu ia mandar lá no nosso grupo do curso, né? Porque a aula dessa semana foi sobre a cultura da pedofilia, né? E aí a gente tava falando dessa questão do casamento infantil e tudo mais, e eu vi um tweet de uma menina falando justamente isso, que ela casou com acho que tipo 15 ou 16 anos, pra sair de casa porque os pais eram abusivos, né? Obviamente ela se fudeu, porque o cara era super escroto, ela tinha que fazer tudo dentro de casa. Enfim, era uma menina criticando toda essa questão que existe hoje em dia com ai, quero ser esposa troféu, sabe? Era bem interessante, eu vou mandar lá depois. Mas me lembra muito isso, sabe? Infelizmente é a realidade de muitas meninas jovens. Muitas delas casam, não necessariamente no papel, né, gente? Mas, tipo, vão morar junto com os caras hoje em dia pra sair de uma situação horrível em casa, muitas vezes com vários irmãos, com um pai abusivo, sem ter o básico, estando numa família super desestruturada e é complicado, gente, mas ainda rola bastante, fora essa questão também, né, das famílias basicamente venderem as meninas também, porque é isso, né, gente, o Brasil segue sendo aí um país com muito casamento infantil, isso ainda existe. E aí é interessante que a Gerda vai falar aqui o que a gente estava falando, né, das castas, que existia uma hierarquia entre as mulheres, né, nesse sentido de que a concubina, ela estaria entre a esposa e o escravo, né, em um espectro de dominação. E aí existiria essa hierarquia onde as mulheres escravas ficavam na base, com a sexualidade sendo utilizada pelos senhores, a escrava concubina ficava no meio, podendo pelo menos ascender socialmente, né, de certa forma, dando filhos para os senhores, mas também explorada sexualmente, não muda muita coisa. A única diferença é que ao invés de elas trabalharem com força, tipo numa plantação e tal, elas ficavam dentro de casa, né? E as esposas que ficavam no topo porque tinham o direito de ter propriedades como as servas, né, que eram propriedades delas, que é algo que a gente falou também no outro episódio, né, que eu imagino que vocês tenham ouvido, que é essa questão de que, claro, né, gente, entre as mulheres existia essa hierarquia, né, tinham mulheres que acabavam escravizando outras mulheres nesse sentido. E a hierarquia tá sempre conectada com o homem. Exato, esse que é o ponto, que tipo assim, elas tinham direito a ter propriedades, tipo servas, mas isso estava no nome do homem, né, do marido. Por exemplo, a casa também não era delas, a casa era do marido. Então, assim, claro que era melhor do que ser uma escrava, mas assim,
depende da relação dela com o homem, né? E aí, nas páginas 133 e 134, então a autora vai explicar. No período de aproximadamente 1000 anos, a ideia de escravidão foi colocada em prática e institucionalizada de maneira a refletir a própria definição de mulher, pessoas do sexo feminino, cujas funções sexuais e reprodutivas haviam sido reificadas em transações de casamento, eram no fim do período em discussão, em essência, consideradas diferentes dos homens em relação às esferas públicas e privadas. Assim como a posição de classe dos homens foram consolidadas e definidas pela relação deles com a propriedade e os meios de produção, a posição das classes das mulheres foi definida por suas relações sexuais. A distinção entre uma mulher casada e livre e uma escrava manifestava-se em níveis de falta de liberdade. A principal diferença de classe entre uma esposa que vivia sob a dominância e proteção patriarcal do marido e uma escrava que vivia sob a dominância e proteção de seu senhor era que a esposa podia ser dona de um escravo, homem ou mulher, e de outras propriedades. A escrava não podia nem sequer ser dona de si mesma. Então, acho que isso já resume bem, né, galera? Tipo, nenhuma era exatamente dona de si mesma, mas, obviamente, a esposa ainda tinha privilégios nesse sentido, né? Que é exatamente o que a gente falou muito no episódio da esposa, né? E é muito interessante a gente olhar para essa parte, né, esse trecho do capítulo, porque ela fala sobre a definição, né, de mulher, conectada aí, né, com a questão das funções sexuais e reprodutivas. Porque já mostra no capítulo todo o quanto isso mudou a nossa história, né, o quanto isso impactou a história das mulheres. Sim. Na verdade, é meio que tudo sobre isso, né, toda essa opressão, todo o fato dos homens nos controlarem. Exatamente. É por conta disso, né, então a gente não pode ignorar. Eu vou só deixar esse comentário aí, gente. Vocês interpretem, né, do que eu tô falando. Então, né, numa época onde a gente tá muito definindo e discutindo sobre o que é ser mulher, eu acho que a Gerda Lerner traz aqui uma questão muito interessante, né, de quando a gente olha pra história, pra gente pensar um pouquinho, né, no que define a história das mulheres e por que é importante falar sobre isso hoje em dia, né? Sim. E por fim, a autora finaliza o capítulo pontuando mais uma vez, né, que a subjugação doméstica das mulheres foi o que criou o modelo com base no qual a escravidão se desenvolveu como uma instituição ali na sociedade. E assim, ao fazer um grupo, as mulheres, né, ser considerado inferior ao outro, que eram os homens, criou-se essa ideia de que é possível separar as pessoas entre, por exemplo, escravizáveis e não escravizáveis, né, que foi a ideia por trás da institucionalização da escravidão. E, além disso, ela acaba também perpetuando essa mentalidade que é internalizada pelas próprias pessoas do grupo que está sendo oprimido. E esse é um ponto muito chave, né? Muito importante, que também combina aí com tudo que a Simone de Beauvoir vai falar, né, no Segundo Sexo. Quando você separa essas pessoas nos grupos, entre o grupo que é escravizável, o que não é, o grupo que tem o poder e o grupo que não tem, o pior de tudo é que o próprio grupo inferiorizado acaba internalizando essa mensagem para si mesmo, né? Então esse estigma que recai aí nesse grupo é internalizado pelas próprias pessoas dele. Aquela famosa frase da Simone, né, do patriarcado não seria tão forte se as próprias mulheres não pensassem dessa forma, não estivessem do lado dele. É real, né? Porque a gente naturaliza isso e acaba se enxergando dessa forma. E na escravidão isso é muito óbvio, porque você acaba escravizando aquele grupo e até mesmo os descendentes deles, né? Então, por exemplo, os bebês que nasciam de pessoas escravizadas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, das pessoas negras escravizadas, também se tornavam escravos, né? Eram propriedade do Senhor. Você vai criando várias gerações de pessoas que têm essa mentalidade, que pensam que, sim, realmente nós que estamos aqui nessa posição, não, a gente é escravo mesmo, é assim, isso acaba se naturalizando, normalizando. Tipo, eu nasci pra ser isso, eu nasci pra ser isso mesmo, eu nasci nessa posição, tipo, você não conhece nada diferente daquilo, né? E isso acaba se tornando normal, naturalizado. Essa foi a mentalidade empregada, obviamente, né, pelos europeus, na hora que sequestraram todas as pessoas da África, né? As pessoas que eles sequestraram de lá, os vários grupos de africanos que eles sequestraram, quando eles dizimaram todos os indígenas também, né, nas suas próprias terras. É sempre essa mentalidade de nós somos superiores, as pessoas são inferiores. E acaba perpetuando dentro esse próprio grupo, né? Então, é horrível, né, gente? É muito violento. Primeiro você vai lá, por exemplo, arranca pessoas da sua terra. Ok, essas primeiras pessoas que foram sequestradas de lá, com certeza tinham uma mentalidade
muito mais combativa nesse sentido, né? Tipo, caralho, velho, nos tiraram da nossa terra. Era muito mais violento nesse sentido. Mas depois você começa a criar gerações e gerações de pessoas que já se veem dessa forma, sabe? Tipo, isso é horrível. Exato. E pra você ter movimentos de libertação, por exemplo, né? O movimento de libertação das pessoas escravizadas, você tem que mostrar que isso não é natural. Porque isso foi naturalizado, né? É horrível, assim, mas é algo que eu tava até comentando com a Letícia antes, né? Que esse capítulo ele é muito pesado, porque ele trata da escravidão. Mas também é muito interessante, até mesmo pra gente pensar nessas conexões que tem, né? Entre os grupos de pessoas oprimidas. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas tentando desmerecer, por exemplo, feministas, falando, essa feminista branca, não sei o que lá. Que, óbvio, não estamos dizendo aqui que nós, feministas brancas, não temos racismo também, né? Não nos beneficiamos do racismo, claro que a gente se beneficia, mas tem muitas vezes que as pessoas apagam por completo os movimentos de solidariedade entre esses grupos, sabe? E as conexões na opressão também, né? As conexões entre a gente. Então, por exemplo, todo o movimento abolicionista da escravidão, lá nos Estados Unidos, teve várias mulheres feministas, sufragistas da época, que eram a favor também, que lutavam junto com aquelas pessoas negras, sabe? Então, eu acho muito foda como você apaga... É o que o homem branco opressor quer, né? Que é você apagar todas as conexões que tem entre as opressões de grupos distintos. Obviamente, sem desmerecer o fato de que, assim como a mulher ali, esposa, por exemplo, tinha alguns privilégios, né? Tinha alguns direitos em cima da concubina, da serva. É óbvio que nós, pessoas brancas, temos privilégios na sociedade em cima de pessoas negras. Mas, tipo, sei lá, eu acho que hoje em dia, nas redes sociais e tal, a galera tá tão nessa vibe de que, tipo, toda feminista branca é horrível e racista e não vê as conexões entre uma coisa e outra, sabe? Sim. Eu acho que o ponto, não ver conexão, eu acho triste, mas eu entendo se a pessoa não souber das conexões, e é por isso mesmo que a gente faz esse tipo de podcast, esses episódios, pra mostrar justamente a conexão, né, entre as formas diferentes de exploração. O que me irrita é quando as pessoas usam isso como desculpa pra destilar misoginia, né? Então, a gente vê muito das redes sociais, tipo assim, se colocar um branca depois de mulher pode chamar de puta, de vadia, de blá blá blá, tipo assim, pode falar um monte de merda, pode falar que tem que morrer, pode falar um monte de coisa absurda que a gente não aceitaria, mas aí coloca, mas ela é branca, então tudo bem, tipo... é bizarro, gente, sério. Notem que isso tá acontecendo bastante, percebam, sério. E é péssimo quando você apaga as conexões, né, entre essas lutas. Tipo, quando as pessoas falam, por exemplo, sobre as sufragistas, é muito comum você ver a galera falando feministas nunca se importaram com pessoas negras, nunca se importaram com as mulheres negras. As sufragistas eram um bando de mulher branca que só queria votar e queria ser igual ao homem branco, não sei o que lá. Mas aí você vai ver e tem algumas, não todas, óbvio, gente, mas tem algumas sufragistas que foram super aliadas, por exemplo, do movimento pela abolição da escravidão. Então, sei lá, galera, críticas é claro que é sempre possível de se fazer, mas eu acho que a gente tem que olhar pros fatos também, sabe? Tem certas mulheres brancas que realmente, por exemplo, no sufrágio, falavam, não, a gente quer votar, mas o homem negro e a mulher negra também, né, tem que deixar de ser escravos, tipo, a gente quer direitos pra todas essas pessoas. Mas aí, enfim, né, a gente pode entrar também no fato de que depois várias outras sufragistas deixaram esse discurso um pouco mais de lado para ser aceito, né, pelos homens brancos, etc. Sim, a gente não tá diminuindo, é claro que isso rolou, gente, mas até sempre indicamos aqui, né, o trabalho de outras feministas negras que falam sobre esse assunto, como Angela Davis e Bell Hooks e tudo mais. Mas é interessante a gente ver essas conexões, né, inclusive é algo que a Audre Lorde também sempre fala muito no trabalho dela, que é outra autora que a gente gosta muito, que é sobre essa importância da gente encontrar pontes entre um movimento e outro, sabe, conexões entre um movimento e outro, pra gente entender essa solidariedade entre eles, né, pra aumentar a solidariedade entre eles. Enfim, eu acho que é bem importante, sim. Então, realmente, eu fico triste como as pessoas apagam isso hoje em dia, sabe? Apagando isso também, por exemplo, essa conexão entre a escravidão e a violência de gênero, né, a opressão de gênero, também faz com que muitas mulheres brancas falem várias atrocidades também, né? Eu acho que, tipo, nós, mulheres brancas, também temos que saber sobre essa conexão, temos que entender essa conexão, sabe?
Pra gente também entender a origem das coisas, né? A origem da opressão, entender que vem tudo do mesmo lugar, sabe? E aquela coisa daí é muito violento com mulheres negras também, né? Porque, tipo, Sim. de um lado você tem muitas vezes o movimento negro não levando em consideração o que elas passaram naquela época. E Sim. muitas vezes as mulheres feministas brancas, ou feminismo, né, branco ou mais hegemônico, não levando isso em consideração também. Então é aquela coisa que a mulher negra fica sempre na intersecção da pessoa que nunca é lembrada, né? Quando você fala de escravos, você fala de um escravo no masculino. E quando você fala da opressão feminina, você fala da opressão de mulheres brancas, por exemplo. Então é uma merda, porque elas ficam nessa posição. Kimberly Crenshaw vai falar muito, todas essas autoras sobre interseccionalidade, elas ficam nessa posição que elas nunca são lembradas. Porque, como a Gerda mesmo comenta nesse capítulo todo, né? Muitos historiadores, por exemplo, falam da escravidão focando só nos homens. Sendo que foi muito diferente para mulheres e para homens. Toda essa opressão e tudo isso que aconteceu, essa institucionalização, né, da escravidão que aconteceu no passado. E, enfim, até hoje né? Até hoje porque mesmo um homem em trabalho análogo à escravidão, por exemplo, vai sofrer diferente do que uma mulher que tá, por exemplo, sendo escravizada lá num bordel, sabe? São situações distintas. Sim. E aí, na página 138, a Gerda vai terminar, então, o capítulo ressaltando mais uma vez essa conexão entre a subjugação das mulheres pelos homens, dos seus próprios grupos e de outros, e a escravidão, né? E a institucionalização dessa hierarquia entre os seres humanos. Ela vai dizer, então, quando a escravidão se tornou comum, a subordinação das mulheres já era um fato histórico. Se naquele momento pensava-se nisso de alguma maneira, deve-se ter incorporado a subordinação de mulheres um pouco do estigma da escravidão. Escravos eram, assim como as mulheres, pessoas inferiores que podiam ser escravizadas. As mulheres, sempre disponíveis para a subordinação, eram agora consideradas escravas por serem como os escravos. A relação entre as duas condições estava na premissa de que todas as mulheres precisavam aceitar como fato o controle da sua sexualidade e da sua função reprodutiva por homens ou instituições dominadas por eles. Para mulheres escravas, a exploração econômica e a exploração sexual estavam ligadas do ponto de vista histórico. A liberdade de outras mulheres, que nunca foi a liberdade de homens, dependia da escravidão de algumas mulheres e sempre foi limitada pelas restrições de mobilidade e acesso a conhecimentos e capacitação. De modo oposto, para homens, o poder estava conceitualmente relacionado à violência e à dominação sexual. O poder masculino depende tanto da disponibilidade de serviços sexuais e econômicos de mulheres na esfera doméstica, quanto da disponibilidade e do desempenho tranquilo da força militar. Distinções de classe e raça, ambas manifestadas a princípio na institucionalização da escravidão, baseiam-se no inextricável sistema de dominância sexual e exploração econômica presente na família patriarcal e no Estado arcaico. Ou seja, galera, está tudo conectado. A formação da família patriarcal, né, com o homem como o patriarca, o dominador, o que tem todo o poder, com a criação do próprio Estado, né, que ali estava muito no início, quando ela vai comentando desses estados da antiguidade, com também, né, a institucionalização da escravidão, com o capitalismo, com o racismo. Tudo isso está tudo conectado. Então, justamente por isso que esse capítulo é tão interessante, né, e acho que a gente conseguiu resumir bem. E, cara, abriu muito minha cabeça pra pensar nessa relação mesmo entre uma coisa e outra, né, entre a escravidão e a opressão das mulheres, que é algo que eu nunca tinha entendido por esse ponto de vista histórico, né, que a Gerda traz aqui. Muito interessante. É claro que eu já sabia todas as questões, né, como, por exemplo, escravas mulheres sempre sofrerem muito mais por causa da questão sexual, né, e serem estupradas e toda a parte horrível, né, que elas passavam, mas eu acho que eu nunca tinha, não sei, pra mim é novidade, né, essa conexão tão explícita e tão clara, né, entre a forma como homens se inspiraram na violência que eles já praticavam com as próprias mulheres pra escravizar outros povos. Eu acho que se inspiraram é a palavra certa. Se inspiraram, sabe? Nossa, veio uma ideia dali, Eles né? viram assim, nossa, a gente pode subjugar pessoas. E se a gente fizer isso com outro povo, né? Não só com as nossas mulheres? Tive uma ideia, aquele meme, as orelhinhas assim, tive uma ideia. Como que a gente pode lucrar pra caralho? Exato. Eu acho interessante quando ela fala também, né, que isso foi um divisor de água na sociedade, porque, né, que mudou muito a sociedade. Eu fiquei, gente, é óbvio, né, tipo, porra, se não fosse também, né, se até escravizando você não consegue ganhar dinheiro, porra, tipo assim...
Se mesmo tendo pessoas trabalhando de graça pra você não conseguir, por exemplo, acumular capital, né? E é muito importante mesmo, né? Porque ela começa o capítulo falando isso. E não é óbvio, gente, pra passar pano, pra falar, então a escravidão foi ótima, nossa, maravilhosa, trouxe avanços para o ser humano. Não, mas é entender que fenômenos como o da escravidão, por mais horríveis e violentos que sejam, obviamente trouxe a gente pra o que a gente vive hoje, né? É uma das coisas que moldou a sociedade. Exato. É horrível falar isso, mas enfim, que moldou as sociedades e tá muito conectada com a criação do Estado. Enfim, se a gente fosse levar... Nossa, a gente ficava aqui mais 2 horas falando sobre a questão da colonização, por exemplo, né? Como que isso criou vários estados muito mais fortes. Por que todos os países ali da Europa são tão mais ricos que a gente até hoje, né? Sim. Então, querendo ou não, representa um avanço, né? De certa forma, um avanço econômico. Dentro da nossa lógica capitalista do que é avanço, né, gente? Tipo, não é um avanço do ponto de vista humanitário, claro. Que também tem que ser criticada, né, obviamente. Não, e que é interessante porque ela vai comentar, nessa época, obviamente não existiam essas noções, né? De liberdade individual, de direitos humanos. É horrível, mas assim, isso foi tudo formulado depois, né? Justamente por conta dessa história horrorosa do nosso passado, né? Exatamente. É muito interessante pensar nisso, mas acho que a gente conseguiu trazer um bom resumo aí do capítulo pra vocês. E, claro, vamos continuar aqui falando dos próximos capítulos até acabar o livro. Provavelmente, assim, até o fim do ano, né? A gente vai viajar daqui a pouco, esse mês, mais pro fim do mês. Então, também vamos ter que dar uma pausa aí do tempinho que a gente estiver viajando. Mas vamos continuar falando do livro da Gerda até finalizá-lo e falando de cada capítulo em cada episódio. Então é isso, galera. É isso, pessoal. E dando aqui os nossos avisos gerais finais, né? Vamos relembrar a vocês que se vocês gostaram desse episódio e se vocês querem apoiar o nosso trabalho, tem 3 formas diferentes que você pode fazer isso. Então você pode entrar em apoia.se/opessoalepolítico e escolher uma forma de apoio a partir de R$2. Ou você pode entrar em opessoalepolítico.substack.com para apoiar o nosso trabalho e receber os episódios exclusivos, né, para apoiadoras, ficar sabendo aí das fofocas da nossa vida, enfim, se sentir, né, nossa amiga próxima, ouvindo aí todas as tretas da nossa vida. Ou você pode apoiar através do Spotify se você não estiver no Brasil. Não tem no Brasil ainda, meninas, mas quando tiver eu aviso vocês. Sim. E a princípio é isso, gente. Se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar. Ou, se não for possível, tudo bem também, só de estar ouvindo até aqui. Claro que a gente já super agradece. Segue a gente nas redes sociais, divulga os conteúdos. Também é uma forma de apoiar aí sem ser financeira, né? Se você não puder apoiar financeiramente. Mas, se você estiver podendo, saiba que tem aí 3 formas diferentes de fazer isso. E todas elas nos ajudam muito a gente continuar aqui esse projeto, né? Então, apoiem lá e fiquem por dentro desse podcast exclusivo que a gente tá fazendo, porque vão ter aí mais episódios. Sim, tá super legal. Vão ter mais episódios em breve, vamos gravar outros. E são todas as histórias que a gente conta, né, pros nossos amigos na mesa do bar, das Exato. tragédias aí que aconteceram em nossas vidas. E sempre com ensinamentos muito bons pra vocês, eu acho. Por exemplo, não se relacionar com músicos. Exato. Importante. Exatamente, fica aí o aprendizado. E também, né, quem apoia lá no Apoia-se também consegue ouvir, acho que eu não falei isso, mas a gente tem outros episódios exclusivos da temporada anterior que estão disponíveis também. Então são entrevistas, temos episódios com convidadas, temos episódios... Enfim, tem vários aí, então você apoiando uma vez com R$10, você já tem acesso a vários episódios, gente. Então, assim, é bem legal, porque não é assim, um por vez nesse sentido, né? Tem, claro, os episódios que ainda vão ser lançados, mas a gente já tem 4 do Mais Pessoal do que Político, e a gente tem uns episódios extras da temporada anterior que estão lá no YouTube também, apenas para apoiadoras. Então, fica aí a dica, né? Torne-se aí uma apoiadora do nosso projeto. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário se vocês tiverem ouvido no Spotify. Dá pra deixar um comentário. Sim, dá pra deixar comentário no Spotify, dá pra comentar lá no Instagram com a gente, mandar DM se vocês quiserem. Avalie também no Spotify, né? Isso também nos ajuda. Então coloque aí a quantidade de estrelas que você acha que merece. Espero que seja 5. E até a próxima.
Muito obrigada por ouvirem até aqui. A gente sabe que esses episódios são longos e tal. Exato. Mas é o nosso jeitinho, né? Acho que a gente nunca conseguiria fazer um episódio curto na nossa vida. Não, ainda mais sobre um assunto tão tenso, né? Acho que dava pra ficar aqui mais um tempão falando sobre isso, porque realmente, né? Escravidão não é um assunto fácil, né, gente, de se falar, mas é importante. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado também aí coisas novas pra vocês, pro feminismo de vocês, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Obrigada por ouvirem. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.